A geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Bom, com essa magnífica frase introdutória, começamos a nossa aula de geografia falando exatamente sobre a introdução à geografia. Essa frase foi desferida pelo Yves Lacoste, um francês que em 1976 lançou um livro falando e evidenciando a ligação da geografia para meios militares. É verdade, a geografia é extremamente importante para o meio militar porque ela é responsável pelo campo, o conhecimento, a topografia, o relevo, né, de um país para outro. Então, se eu quiser avançar as minhas tropas em outra nação, eu tenho que, no mínimo, conhecer o solo da outra nação, o clima da outra nação, a vegetação da outra nação em questão, né? Ficou muito ão. Bom, enfim, então ele estava correto, a geografia serve para meios militares. Porém, não é somente para isso que serve a geografia, né? E vocês vão ver agora as principais funções geográficas. Eu estou aqui para fazer com que vocês entendam que geografia está em todo lugar, a todo momento. Geografia é a ciência que estuda as relações existentes entre o ser humano e o meio, ou seja, todas as inter-relações que ocorrem entre o ser humano e o quadro natural que os envolve. Ao estudar a paisagem, a geografia vale-se dos resultados dos métodos de outras ciências, utilizando-se dos conhecimentos das ciências exatas, como a física e a química, e também da matemática. Muito importante isso, tá? Não podemos esquecer. Essa é a geografia física, mas a geografia humana também. Sociologia e a história estão muito presentes no estudo da geografia. A gente fala demais sobre a história da Terra, da formação da Terra, da história dos seres humanos, dos animais, a partir, né, dos estudos feitos pela própria história, antropológicos. A geografia se divide então em três partes: geografia física, a geografia política e a geografia humana. A física é aquela específica que vai tratar de relevo, clima, das paisagens, que vai tratar da biogeografia, né? A geografia política vai tratar dos nomes, dos valores, vai tratar da questão geopolítica, das divisões dos países, dos estados, enfim. E temos também, claro, não poderia deixar de falar da geografia humana, que é extremamente importante, que é onde nós estamos mais inseridos, né? Que é a geografia urbana, né? A população urbana, o comércio, também o rural, que fala também da energia, enfim, outros meios. Tá? A geografia humana é muito importante porque nós estamos realmente inseridos nela 100%. Antes de mais nada, eu queria dizer que essas informações estão todas no meu blog, geograndedosul.blogspot.com. Quem tiver alguma dúvida, é só ir lá. Bom, aí nós vamos ver aqui o estudo da geografia, tá? Olha só, deu. Até tô pegando as informações do meu blog. Estudos da geografia. Caiu o cenário. Voltando aqui depois de desmoronar o nosso estúdio, voltamos sãos e salvos. Bom, a geografia, né? Para que serve estudar a geografia? Então essa é uma pergunta que muita gente faz. Por que eu vou aprender geografia? Meu Deus do céu, para que eu preciso saber? Eu nunca mais vou usar a geografia na vida. Engana-se muito enganado quem pensa isso. A geografia está presente em 100% na nossa vida. Você vai usar a geografia para tudo, para se localizar. Eu quero ir de um bairro para outro, uma cidade para outra, de um país para outro, você vai usar a geografia. A geografia vai usar números, o fuso horário, a geografia vai usar o clima, a geografia vai usar o relevo, vegetação, você vai sempre usar a geografia. A gente pode dizer que a geografia é que vai estar presente o maior tempo na vida de vocês. Então, não cometa esse erro de dizer que eu não vou mais usar geografia, você vai usar a geografia sim, tá bom? Estuda a geografia para conhecer a realidade e poder atuar sobre ela, né?
Como a gente faz para estudar a geografia? Geografia, a gente estuda as relações entre o ser humano e o meio ambiente, e esses dois elementos são, por natureza, extremamente dinâmicos e modificam continuamente. A geografia parte da descrição para chegar à explicação dos fenômenos que estuda, e esse processo divide em 3 fases, tá? Observação, tentativa e análise, ou observação, análise e tentativa. Fenômeno, né? A observação do fenômeno que se pretende estudar e descrição de como ele se apresenta no espaço. Análise das relações do fenômeno estudado tem com os outros aspectos da paisagem estudado. É importante lembrar que a geografia tem como meio de expressão os mapas, a cartografia, e é por isso que a gente vai depender muito da matemática na geografia também. E geografia e poder, meu Deus do céu, existe isso? Uau! Lembrando que conhecimento é poder. O conhecimento da geografia sempre foi utilizado para atender a determinados interesses econômicos e políticos, principalmente de grupos dominantes, empresas e governos de países ricos ou grupos que compõem a elite de países pobres. Ou seja, sempre tem a elite envolvida no meio, né? A geografia pode tanto ser usada como meio de dominação de um país pobre sobre o outro, como pode servir a libertação de um povo, e ainda permite que se tenha a ideia da sua capacidade econômica quanto aos recursos naturais, como potência hidráulica, ocorrência de combustíveis fósseis, petróleo, presença de minérios, solos férteis e também as características demográficas da população, né? Quanto mais gente, a gente costuma pensar assim, quanto mais gente, mais pobre, né? E não é bem assim, tá? Mas para países que têm dificuldades históricas, realmente, quanto mais gente, quanto maior a população, quanto maior a explosão demográfica, é pior nesse sentido econômico aí. Como a natalidade, a mortalidade, a participação percentual dos jovens e idosos no conjunto da população, no trabalho, enfim, né? Em situação de guerra, a geografia adquire a importância, e aí que o Vidal de Lablache, mano, é outro cara. Assim como o Yves Lacoste deixou claro, né, a geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. Então adquire uma importância muito grande. Conhecer a geografia do inimigo significa escolher a melhor arma para o confronto, o melhor lugar para o ataque e o melhor momento para a invasão. Então agora que você já sabe quase tudo sobre a geografia, sobre a introdução da geografia, vamos lá, me diga aí você. Me diga você, o que é geografia? Como está dividida a geografia? Quais as ciências que auxiliam no estudo da geografia? Para que se estuda a geografia? Para chegar à explicação dos fenômenos, a geografia parte da descrição de quê? Quais os princípios comuns que há a qualquer análise geográfica? Quais os princípios comuns a qualquer análise geográfica? O que permite conhecer a geografia de um país? Qual a importância da geografia em caso de guerra? Agora que nós chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a nossa gloriosa geografia. Ela é realmente importante e ela estará presente na vida de todos vocês para o resto dos seus dias. Vocês sabendo ou não, gostando ou não, ela estará presente, não há como fugir disso. A geografia é uma ciência extremamente completa. Então, até mais!